Olá pessoal, aqui é a Glenda do Talento em Ação, passando aqui rapidinho para te dar boas-vindas ao primeiro congresso online para mães e pais. Gostaria primeiro de te parabenizar por você se organizar, a sua agenda e tirar um tempinho para você estar aqui nesse horário assistindo esse conteúdo. Todas as palestras foram escolhidas e todos os temas também selecionados de forma muito especial para realmente apoiar você com questões associadas ao desenvolvimento infantil e também para te apoiar a ter uma boa relação entre pais e filhos. Lembrando que essas palestras elas foram pré-gravadas, então o que você vai assistir aqui agora é o conteúdo gravado de cada um dos temas que nós selecionamos. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, quer compartilhar às vezes o seu desafio para tirar dúvida, com os profissionais sobre cada um dos temas, é só você abaixo aqui no vídeo deixar o seu comentário com a sua pergunta, dúvida, que o mais rápido possível os palestrantes também vão responder e entrar em contato com você para sanar essa dúvida. Combinado? Lembrando também, pessoal, que o congresso ele é gratuito para quem assiste no horário de exibição dessas palestras, de acordo com o cronograma que nós divulgamos. Para você ter acesso ao cronograma, é só entrar no site do congresso, www.talenteação.com.br/comp. Lá você tem acesso ao cronograma completo de todos os dias e horários dos temas das palestras. Agora, se você quer ter acesso a todo o conteúdo das palestras fora desse horário de exibição, e por até 6 meses após o final do congresso, você também pode receber esse conteúdo. E junto dele também vai um certificado de horas assistidas, com relação a toda a carga horária das palestras do congresso. Então, se você quiser adquirir todo esse conteúdo, é só você clicar no botão Acesso Ouro, que também está lá no nosso site. Lembrando que durante esses dias, o valor do Acesso Ouro é um valor diferenciado e ele vai aumentar após o final do congresso. Então, aproveite essa oportunidade e já adquira o seu conteúdo lá. Espero que você aproveite todo esse conteúdo que nós vamos trazer agora. Já pega sua folha, seu caderninho, a caneta, um copo com água, deixa tudo à mão para você assistir a palestra. E te vejo lá no final do vídeo. Eu sou a doutora Heloísa Zanon, odontopediatra, ortodontista e trabalho também com consultoria e amamentação. No dia de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o uso dos bicos artificiais. Como que foi isso aí na sua casa? Para ajudar nesse dia, eu vou trazer uma apresentação que a gente vai compartilhar aqui com um pouco do que você precisa saber antes de oferecer a chupeta para o seu filho. Então, vamos começar refletindo sobre por que a gente introduz a chupeta aqui no contexto do Brasil. Na nossa cultura ocidental, a gente vê que a chupeta complementa a figura do bebê. No enxoval, na lista de bebê, no chá de bebê, a gente vê o bebê sempre associado com uma chupeta, as bonecas, tudo sempre está associado, Outra coisa do Ocidente que é bastante presente é a nossa necessidade de resolver os sentimentos com urgência. A gente não consegue processar, esperar o tempo das coisas e precisa resolver tudo sempre na hora. Isso acaba fazendo com que a gente se desconecte daqueles instintos de espécie, principalmente quando está relacionado com o bebê. Além disso, a gente tem uma indústria dos substitutos maternos, tudo para fazer a mulher voltar para o trabalho, o mercado capitalista vendendo fórmulas como se fossem coisas excelentes, e a gente sabe de muitos outros substitutos, como as mamadeiras, aqueles carrinhos que balançam, então tem muitos substitutos para tentar fazer com que a mulher volte logo ao mercado de trabalho e não tenha realmente essa conexão com o seu bebê. Outra coisa que a gente observa, que é um dos fatores de introdução da chupeta no Brasil, é a falta de apoio do núcleo familiar. A mulher muitas vezes tem que executar várias tarefas, de mãe, de esposa, trabalhar fora. São vários contextos familiares em que muitas vezes a mulher é responsável por toda a casa. E o parceiro, o pai dessa criança, a avó, irmã, outras pessoas que participam desse núcleo familiar, acabam não fazendo a parte de apoio realmente dessa mãe, dessa nutriz.
Outro motivo da introdução da chupeta é que muitas vezes as mulheres não receberam alguma orientação efetiva sobre a amamentação. E aí acabam tendo queixas, sendo as principais a dor, ou o cansaço de horas extenuantes fazendo a amamentação em livre demanda, passando a noite, às vezes, acordada em função do bebê, e aí ela não consegue descansar. Então, tudo isso acaba fazendo com que a mulher recorra ao bico artificial. E outra pergunta que a gente traz para reflexão é se essa chupeta vem para acalmar o bebê, que não para de chorar, ou se é para acalmar essa família. Outro motivo bastante comum é a desatualização dos profissionais da saúde, que colocam a sua visão pessoal e não as evidências científicas melhores que temos já disponíveis para sustentar a opção de introduzir ou não a chupeta. Vou chamar então você para acompanhar, sob uma perspectiva baseada em evidências científicas, o que você deveria saber antes de oferecer chupeta para o seu filho. A escolha de introduzir a chupeta ou não é sempre da família, mas os profissionais da saúde que oferecem aos pais subsídios para tomar uma decisão consciente e informada a esse respeito. Então, se você der chupeta para o seu filho, você não vai saber das consequências só depois que elas aparecerem. Os profissionais de saúde devem dar recursos para esses pais, a fim de que, quando fizerem a escolha, ela seja consciente. Então, é importante lembrar que o bebê, desde a gestação, ele tem a necessidade de sugar. A gente vê muitos ultrassons, né? O bebê já chupando o dedinho. Então, é através da boca que o bebê vai conhecer o mundo, vai experimentar sabores. Depois que ele nasce, também é uma fonte de prazer e segurança a sucção. Então, do mesmo jeito que a gente tem necessidade de comer, de fazer xixi, cocô, o bebê também tem a necessidade de sugar. Então, é uma necessidade fisiológica. E muitas vezes o bebê chupa o dedo, né? Quando não está sendo amamentado, ele acaba sugando o dedo. Então, tem algumas pesquisas que mostram que as crianças que recebem aleitamento materno exclusivo, 80% delas, se elas são amamentadas até os 6 meses de vida, abandonam o hábito de sucção e ele não se torna patológico, né? O hábito de sugar o dedo e tudo mais. Isso é abandonado naturalmente porque veio de uma forma natural. Então, para a gente prevenir o uso da chupeta, é importante ter recursos, né? Uma das estratégias para prevenir o uso da chupeta é receber informações sobre a amamentação desde a época da gestação. Saber também dos prós e dos contras da chupeta, para conseguir fazer uma decisão consciente. Que essa pessoa, essa família toda, tenha um acolhimento e uma escutativa, principalmente dos profissionais que participam da pediatria e da gestação e o acompanhamento do puerpério dessa mãe. É importante também que essa família e o núcleo familiar estejam entendidas a respeito das questões relativas ao choro e o comportamento normal do bebê. Além disso, que elas recebam técnicas alternativas para acalmar o bebê sem usar a chupeta. E eu vou falar um pouco delas daqui a pouco. É importante também ajudar a família a identificar alguns sinais de dificuldade e onde procurar assistência. Porque muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade e a única opção que a gente tem é aquela que a gente já conhecia antigamente. Não sabe onde procurar ajuda, acaba tendo uma fonte insegura de informação e vai por caminhos que muitas vezes não condizem com o nosso coração. E, além disso, empoderar e apoiar as famílias para suas escolhas, mesmo que seja a escolha de usar chupeta. Sobre aquele ponto importante que eu falei, sobre desenvolver com a família, com o núcleo de apoio, o entendimento de que os bebês choram. Você sabia que o bebê chora? É importante lembrar disso, porque é a forma do bebê se comunicar. Ele não consegue expressar outra coisa. Vamos imaginar, antes o bebê estava num lugar quentinho, apertadinho, gostoso, ouvindo o coraçãozinho da mamãe. Ele não tinha que se alimentar, acordar, dormir, mostrar esses sinais de que alguém precisava preparar ele para esses momentos. Muito diferente do que é depois que o bebê vem à vida. Então ele se comunica, seja por calor, por frio, por algum desconforto, porque quer colo e também por fome. Nem sempre esse choro é fome, o que muitas vezes deixa os pais preocupados. A necessidade de chorar pode ser física ou emocional.
E o comportamento é normal e esperado, mas é uma das grandes causas, principalmente de desmame precoce, porque as mães não confiam no seu potencial de amamentar, na capacidade que o seu leite é de nutrir esse bebê. E aí, muitas vezes, elas acabam desistindo da amamentação, porque esse bebê choroso leva elas a um descompasso, achando que o bebê está com fome, e aí acaba por desmamar. Ou então, por introduzir a chupeta, que pode levar ao desmame. E vou falar um pouquinho mais disso adiante. E sabe por quê? Nós geralmente não estamos preparados para lidar com a dependência extrema do ser humano ao nascer. O choro deve ser acolhido usando o colo e o seio, e não calado com a chupeta. Quando a gente põe a chupeta na boca do bebê nos momentos em que ele está chorando, a gente ensina para ele que para resolver esse problema, a gente tem que sempre pôr uma coisa na boca. E isso depois pode causar consequências muito sérias, como o hábito do tabagismo, a compulsão alimentar e outras tantas outras coisas que podem levar ao entendimento errôneo da resolução de problemas. Então, essa família, principalmente a mãe nesse momento inicial do recém-nascido, precisa criar uma conexão e entender os motivos do choro do bebê. Quando ela tem essa oportunidade, apoiada pelo núcleo familiar, é muito mais fácil. Tem mães que falam, esse choro é porque ele tá com a fralda suja. Ele tá resmungando assim porque é fome. Eu acho que ele ficou indigesto, tá com gases. Então, aos pouquinhos, ela vai desenvolvendo esse instinto materno de descobrir o motivo do choro, porque ela pôde criar essa conexão. E o choro de bebês que estão alimentados, sequinhos e tudo mais, eles podem ser resolvidos por alguma outra pessoa que não a mãe. O pai, a irmã, a tia, a avó, quem estiver por ali pode ajudar a acolher essa criança. Outra forma da gente prevenir o uso da chupeta é a amamentação exclusiva e em livre demanda. A amamentação exclusiva é dizer que a gente não precisa colocar mais nada além do leite materno, principalmente até os 6 meses, segundo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, e estendida até 2 anos ou mais. E a livre demanda é aquela oferta segundo a demanda do bebê. A gente não tem horários regulados, não é por um tempo determinado. Isso ajuda a mulher a manter a amamentação, porque o bebê acaba regulando a produção da mãe sem produzir excessos e nem falta. O leite materno é um alimento completo, que está na temperatura correta, na frequência que o bebê precisa. Ele fornece a melhor nutrição, proteção, o colostro, aquele leite do comecinho lá, ele é como se fosse uma vacina para o bebê. Além disso, ele tem um monte de probióticos, pré-bióticos, que vão ajudar na colonização desse intestino que está imaturo, diminuindo a chance de cólicas. E o mais legal disso tudo, né? O aconchego, o vínculo mãe e filho. E é importante lembrar que os bebês ficam dando aquela chupetadinha depois da mamada. É um termo que a gente usa, mas que é estranho, né? Porque a chupeta veio muito depois do leite materno. Mas para vocês entenderem, aquele processo do bebê ficar chupetando, ficar ali no peito um tempinho a mais depois que ele finalizou a amamentação, ele é importante para continuar estimulando a produção e é importante também para ajudar a respeitar os sinais do bebê de satisfação. Depois que o bebê nasce, existe um período chamado de esterogestação. É um período em que ele finaliza a gestação fora do útero. São principalmente os 3 primeiros meses do bebê, onde todas as coisas que ajudam ele a lembrar desse lugar quentinho, apertadinho e gostoso, fazem com que ele se sinta mais calmo e tranquilo. O uso do sling, os barulhinhos white noises, que reproduzem os sinaizinhos que ele ouvia dentro do útero da mãe, as massagens de Chantala, o charutinho, tem também a rede, o banho de ofurô. São tantos recursos hoje que vão ajudar a gente a se aproximar daquele ninho gostoso que era o útero da mamãe. Vou falar agora um pouco sobre as evidências de impactos dos bicos artificiais. Então, como os bicos impactam na vida dessa criança que usou a chupeta. Quando o bebê está mamando, ele aprende a fazer respiração nasal e posicionar bem a língua, o queixo e desenvolve um monte de músculos ali para fazer a sucção usando a língua. Você vê, ele movimenta muitos músculos e aí tem bebê que fica até suadinho assim ao final da mamada, né? E isso é bem importante porque faz um desenvolvimento de toda a estrutura da face de uma maneira ordenada. Quando o bebê usa chupeta, a posição da língua não é a mesma, e aí acaba causando algumas alterações, tanto na boca como na respiração.
Quando acaba havendo a introdução de um bico artificial, falando de amamentação, né? Acontece um espaçamento das mamadas. Então, o bebê, a hora que o bebê deveria estar fazendo aquelas chupetadas, que ele suga um pouquinho só o leite e volta para o colo e tal, isso vai acabando por afetar a fisiologia da lactação, a produção do leite dessa mãe. Então, vai diminuindo a produção porque não tem estímulo. E aí, o bebê acaba com menos leite, ganhando menos peso. E aí, ganhando menos peso, muitas vezes esse bebê precisa da introdução de um complemento, se não há uma orientação. Outra coisa que acontece é uma língua desorganizada. Então, vocês viram que para mamar no peito, o bebê precisa projetar bem para frente a língua? Quando ele está usando a chupeta, se ele projetar para frente, a chupeta voa. Então, ele tem que posicionar usando a parte de trás, para segurar a chupeta dentro da boca. E aí, a hora que ele vai no peito da mãe, se ele reproduz esse comportamento, acaba causando confusão de bico, né? E a fissura. Muda a postura da língua, amassa o bico da mãe, acaba causando dor e levando muitas vezes ao desmame. Aí, então, tem-se a introdução do aleitamento artificial, a maioria das vezes usando mamadeira. Acontece também a confusão de fluxo, porque a quantidade de leite que sai sem esforço na mamadeira é muito diferente da quantidade que sai do peito da mãe. E aí o bebê fica confuso com esse fluxo, quando vai para o peito, fica brigando com o peito, porque ele tem que fazer muito esforço para o leite vir, e aí muitas vezes acontece o desmame precoce. Outra alteração fisiológica que acontece por conta desse posicionamento da língua é a alteração da face. Então, a gente pode ver, seja a chupeta chamada ortodôntica ou aquela do bico antigo, né, que era bem redondo, a gente vê que a língua fica posicionada mais para trás e não no céu da boca. Se você estiver relaxado agora, tenta notar. A língua da gente fica atrás dos dentes da frente, em repouso. E com a chupeta, a língua fica toda para trás, não fica na posição fisiológica. E aí isso acaba causando o que a gente chama de mordida aberta. Então, quando a criança sorri, fica esse espaço no meio dos dentes da frente, dá para imaginar bem certinho a chupeta ali, né? Acaba alterando também o formato do céu da boca. E o céu da boca é o assoalho do nosso nariz, é o mesmo osso, né? Em lugares diferentes. E aí, como a criança precisa de respirar com a boca, o céu da boca vai ficando cada vez mais fundo para poder entrar mais ar por essa região. E como não usa o nariz, ele está atrofiado, o nosso corpo é inteligente, né? Não está usando, ele vai tampar aquela região. E aí acaba causando essa obstrução do nariz. Muitas vezes também a criança fica com a boquinha sempre aberta, assim, né? E a língua flácida, projetada para frente. Para poder fechar, ela faz essas ruguinhas que tem aqui na foto no queixo, para conseguir fazer força e selar os lábios. Então, as crianças que têm o hábito de sucção não nutritiva têm mais chances de desenvolver esses problemas oclusais. Porque tem gente que fala assim, mas meu vizinho usou por um tempão a chupeta e nunca teve nenhum problema nos dentes. Eu que não usei tive um monte de problemas. É que para desenvolver o problema dentário, tem vários outros fatores, mas um bastante importante, ou seja, aumenta muito mais a chance de ter problema se foi usado uma chupeta nessa fase principalmente. Outra coisa que a gente observa é uma desarmonia aí na respiração. Essa carinha que a gente fala adenoidiana, de síndrome do respirador bucal, é bastante comum. Então, a criança fica com esse olhar caído, né, fica com olheiras, pode desenvolver problemas respiratórios, como rinite, bronquite, aquelas infecções repetidas de ouvido e garganta, desvio de septo, porque o ar deve entrar sempre pelo nariz para ser aquecido e filtrado. E quando a criança respira muito pela boca, isso não acontece. A respiração da criança fica ruidosa, sabe? Sabe aquele chiado que fica no peito? É bastante complicado, né? A criança fica com esse aspecto de cansado, geralmente, como disse já, né, com a boca aberta, os lábios ficam ressecados, e aumenta também a chance de cárie e inflamação da gengiva, porque quando respira pela boca, diminui muito a quantidade de saliva, e aí essa quantidade diminuída acaba aumentando a chance de cárie, porque a saliva é protetora dos nossos dentes. A criança dorme mal, pode roncar e babar no travesseiro, ter pesadelos pela falta de oxigenação do cérebro, acorda muitas vezes durante a noite, pode ter também apneia do sono, bruxismo.
Na escola, ela pode ficar muito irritada porque dormiu pouco, ou também pode ficar sonolenta porque dormiu pouco. A concentração é prejudicada porque a criança não consegue oxigenar o cérebro, tem baixo rendimento na escola algumas vezes, não consegue fazer exercício físico por muito tempo porque a capacidade respiratória é menor. Na hora de comer, a criança acaba comendo muito rápido. Por quê? Tenta comer com o nariz trancado, é muito difícil. E aí, a criança acaba mastigando pouco, com a boca aberta, porque ela precisa respirar enquanto mastiga, vai usar líquido no meio da refeição para ela conseguir umedecer a boca e a garganta, porque ela tem menos saliva, e ela vai acabar comendo alimentos mais pastosos, porque aí é mais fácil de amassar com a língua no céu da boca, não precisa mastigar tanto, fica tanto tempo, e ela tem dificuldade com alimentos fibrosos, então coisas mais mastigáveis acabam sendo menos oferecidas, porque a criança acaba não comendo, passa por uma desnutrição, pode ter dificuldade no ganho de peso, e ela vai mastigar de um jeito diferente do que a gente mastiga. Às vezes é até inconsciente, às vezes não, é inconsciente, né? A gente mastiga jogando os alimentos para o lado, fazendo como se fosse um 8. E quando a criança tem esses problemas, ela acaba fazendo uma mastigação só vertical, e fazendo só assim acaba desenvolvendo uma mastigação só de um lado, às vezes um lado é mais forte até do que o outro na hora de mastigar, por conta dessas diferenças. Mais alterações, né? A linguagem oral, a criança às vezes tem dificuldade, porque essa língua fica flácida e não consegue pronunciar alguns fonemas, né? Tem o risco de infecções repetidas de ouvido, a segurança imunológica é menor, então a criança tem mais risco de hospitalizar, de fazer diarreia, até da mortalidade infantil, muitas vezes está associada com pouco tempo de amamentação. Existem também as alterações psicológicas, né? O bebê e a mãe são seres fusionais até próximo dos 2 anos de vida. A criança demora a entender que ela e a mãe são pessoas separadas, né? Então, é importante ver numa criança que chora muito o que está acontecendo no emocional dessa mãe, porque muitas vezes o incômodo excessivo do bebê, esse choro excessivo, é um choro que às vezes a mãe não está conseguindo chorar, que não pode chorar. Um hábito persistente dessa criança também com a chupeta é um potencial sinalizador de experiências negativas que a criança possa estar vivendo ou tenha vivenciado, principalmente em idades um pouco maiores. As necessidades que a gente não satisfaz numa fase da nossa vida, principalmente nessa primeira infância, acabam sendo transferidas para outras. O mesmo se vale para uma remoção brusca de um hábito, como a chupeta, por exemplo, né? Então, acabam acontecendo outros hábitos, como tinha citado alguns antes, né? Mas também angústia, terror noturno, né? Pesadelo, doença, criança fica apática. Então, tem várias outras coisas que pode ser transferido esse hábito, se ele não é removido de maneira adequada, ou se a gente não consegue satisfazer aquelas necessidades que temos de sucção na primeira infância. Então, cada etapa que é vivida plenamente, ela se resolve e evolui para outros interesses. Então, é muito importante que a gente ofereça para a criança presença, comunicação, diálogo, para que ela vá adquirindo habilidades que a tornem capaz de superar as dificuldades que aparecem. E essas necessidades orais primárias. Apoiar os filhos, entender e aceitar os seus processos naturais de amadurecimento e crescimento com seu tempo único. É importante a gente reajustar as nossas expectativas e adquirir conhecimento, segurança, para ajudar com respeito e amor incondicional, para que as crianças cresçam com equilíbrio, superem seus problemas e dificuldades, sabendo que tem sempre o apoio da família, né? Outra evidência legal, e que é muito antiga e que parece que não, né, porque muitos profissionais da saúde ainda acabam indicando a chupeta, é uma declaração da OMS com a Unicef de 1989, não é nada recente, e é um dos 10 passos para o sucesso no aleitamento materno. Se na sua cidade tem um hospital amigo da criança, muito provavelmente eles vão falar desses 10 passos para você, sendo que o passo 9 é não oferecer bicos artificiais ou chupetas a recém-nascidos ou lactentes. Então, já é muito antiga essa recomendação, né? E a gente sabe que ela interfere sobremaneira, já expliquei um pouco antes, mas de novo, né? Ela interfere sobremaneira na amamentação. E tem uma pesquisa da Gabriela Buccini, feita em 2015, bastante recente, falando de uma melhora
na quantidade de aleitamento materno no Brasil. A prevalência aumentou muito. E se a gente comparar a quantidade que aumentou a amamentação exclusiva e a quantidade que diminuiu do uso da chupeta, a gente pode até equiparar e concluir que a diminuição do uso da chupeta aumentou a quantidade de aleitamento materno. Outra preocupação importante, que muitas vezes é uma recomendação médica para o uso da chupeta, é o risco da síndrome da morte súbita do lactente ou síndrome da morte súbita infantil. Mas a Associação Americana de Pediatria recomendou agora, com uma nova diretriz, que a cama compartilhada também é muito importante para poder resolver esses problemas aí da síndrome da morte súbita. Além disso, como medida da prevenção, ao invés de usar a chupeta, a criança dormir de barriga para cima, porque muitas pessoas não sabem, ou se sabem, não fazem, que o lado certo de o bebê dormir é de barriga para cima, é o lado mais protegido, mesmo que não pareça, A amamentação exclusiva por pelo menos 6 meses é o melhor protetor para a síndrome da morte súbita. Evitar a exposição de cigarro, álcool e drogas. A vacinação também é outra proteção. O contato pele a pele, principalmente para recém-nascidos. A cama compartilhada segura. Tem muita informação importante na internet sobre cama compartilhada, para a gente perder um pouco o nosso preconceito e relembrar nossos instintos de espécie, né? Se a gente vai olhar na natureza, todos os animais dormem junto com suas crias. A gente que inventou esse negócio de parto separado, né? Então, a cama compartilhada é muito bacana e muito importante, principalmente para esses primeiros meses, quando a mãe deve continuar fazendo a amamentação exclusiva, mesmo na noite, e aí o cansaço de levantar e ir todas as vezes para o quarto desse bebê pode acabar atrapalhando essa amamentação, né? É importante que a cama sempre seja segura, né? Tanto a da família quanto do bebê. Uma cama firme, sem aquele monte de coisas em cima da cama, os fofinhos, né? Ursinho, pelúcia e tal. Então, tem muita informação importante para a gente saber, para não usar a chupeta nessas situações e que tem outras soluções, né? Mas se você já ofereceu a chupeta, se você não sabia de nada disso, ou se você sabia e ainda assim escolheu usar a chupeta, eu vou falar um pouquinho de algumas estratégias que a gente pode usar para fazer a remoção da chupeta de uma maneira gentil, educada com os nossos filhos. Então, é importante entender, falei várias situações, né? O que levou à oferta dessa chupeta na sua casa? O que aconteceu no seu contexto familiar que fez com que você usasse a chupeta para solucionar esse problema? E aí, a gente sugere, como profissional da saúde, né, a remoção dos recém-nascidos especialmente, porque o bebê está num aprendizado aí da amamentação e o bico artificial, em qualquer fase, mas principalmente logo que é recém-nascido, pode complicar muito essa amamentação, que é de extrema importância, né? E aí, os profissionais especializados, seja o dentista, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o otorrino, juntos a gente traça uma estratégia para essa família para fazer a remoção segura dessa chupeta. É importante também que você não se culpabilize. Foi um recurso importante para você e para o seu filho, e ele fez parte de uma fase da vida de vocês. Então, aprender a respeitar as nossas próprias escolhas, né? Porque muitas vezes a gente recebe uma informação mais adiante na nossa vida, e aí acaba, às vezes, se culpabilizando por ter feito uma escolha errada, né? Então, agora que você conhece essa informação, não fique se julgando, né? E tente procurar uma saída que seja bastante gentil com você também. É bastante importante que a gente faça uma remoção gentil dessa chupeta e associe com um trabalho multidisciplinar. Como existem vários fatores associados de causas e consequências dessa chupeta, é importante que vários profissionais estejam habilitados para trabalhar com essa criança. Então, desde a parte psicológica, para a gente trabalhar a remoção da chupeta, a correção da mordida com o dentista, a participação da fonoaudióloga para a criança aprender a posicionar a língua para fazer os fonemas, fisioterapia respiratória, o otorrino para muitas vezes tratar as sequelas da respiração bucal. Então, tem muita gente que vai trabalhar junto para fazer uma remoção com qualidade e nesse trabalho multidisciplinar.
É importante em casa que você e a família toda estejam preparados para esse momento. Então, todo mundo que participa do núcleo familiar tem que ter esse entendimento, para que vocês não trabalhem sozinhos. Que às vezes em casa fica uma parte do dia em casa com o pai ou a mãe, e a outra parte acaba passando com outro familiar ou outro cuidador, e aí esse outro cuidador fica com dó da criança, porque ela está sendo removida a chupeta e tal. Mas é bacana a gente usar algumas estratégias em que a criança faça parte das decisões da remoção da chupeta, principalmente quando ela é um pouquinho maior, né? Que ela consegue ter consciência do que está acontecendo, que ela participe nessas decisões, isso é bastante importante. Então, você pode, primeiro, possibilitar rotinas diferentes. Então, se ela usava a chupeta durante o dia todo ou para assistir televisão, a gente começa fazendo a remoção desses horários que são mais comuns ou que a chupeta estava disponível. E aí pede para ela escolher qual que é a chupeta favorita dela, para ela escolher uma dessas chupetas. E aí vai abandonando as outras chupetas que já tinham na casa dela, ou na casa da vovó, da madrinha, enfim. Abandona as outras chupetas, fica só com essa favorita. E vai conversando com a criança, olha, agora a gente vai cuidar muito bem dessa chupeta, porque a gente vai ter só essa. E você tá vendo? Agora você já tem 3 anos, você já tá ficando grande, e você viu que tá causando um problema na sua boca, que você tá dormindo mal, na escola você não tem disposição para conseguir brincar com seus amigos, a mamãe vai tentar te ajudar, o pai vai tentar te ajudar, pra gente poder dar tchau pra chupeta quando você estiver pronto, ok? E aí a gente vai junto com a criança traçando estratégias. Outra coisa que é legal, quando a gente consegue fazer essa remoção durante o dia, é ir ajudando, porque ela vai sentir falta, né? Principalmente no começo. É a gente conversando com ela para ver quando ela pede da chupeta, tentar ajudar ela a identificar o sentimento que fez ela buscar a chupeta. Filho, por que você quer a chupeta agora? Ah, porque a prof brigou comigo, porque eu fiquei chateada que meu amiguinho tomou meu brinquedo, ou que o papai brigou que eu queria assistir desenho, ele falou que já tinha acabado o meu horário. Então, ó, filho, pra gente lidar com esse sentimento de frustração, o que você acha da gente fazer um desenho sobre essa situação e pensar numa solução para a próxima vez? O que você acha, Nana? E o que você sugere pra gente lidar com esse teu sentimento? Ah, você tá triste? Vamos abraçar aquele seu urso que você gosta muito? Vamos fazer uma oração juntos? Vamos cantar uma música? Vamos dançar? Então, sugerir algumas coisas, e a própria criança pode participar como sugestão, dando as sugestões dela. E aí é muito bacana, porque a gente vai vendo como eles são capazes. Eles são seres incríveis. Muitas vezes não sabem nominar o sentimento, mas eles vão saber dizer, ai, tá apertando bem aqui, mamãe. E aí, muitas vezes, só o teu abraço, o teu aconchego vai resolver essa dependência aí da criança. Quando fica só no período da noite, é um pouquinho mais difícil de fazer a remoção, né? Porque tem aquele apego emocional com a chupeta. E aí a gente vai fazendo uma mudança de rotina, que muitas vezes é legal até. Agora os pais acham que já não está mais na hora de continuar com a criança no quarto, ela já está um pouquinho mais madura, vocês querem passar para o outro quarto. Aí então a gente cria uma rotina de que a criança vai tomar o leite, vai escovar o dente, botar o pijama, e aí o pai vai contar uma história lá na cama dela no quarto, e aí vai ficar cantando uma musiquinha e tal, até ela dormir. Tem pais que gostam muito da estratégia da massagem, de fazer massagenzinha no pé, a criança faz massagem no pai, depois o pai faz massagem na criança. Então, ir criando uma nova rotina para que ela não fique dependente do objeto. E deixar mesmo assim, pelo menos no primeiro tempo, o objeto próximo. E aí pode ser contado uma história lúdica, de que tem uma fada que vai vir buscar a chupeta dele e vai botar naquele saquinho. Eu até deixo para as crianças, quando os pais falam, agora a gente está pensando em remover a chupeta. Eu tenho um saquinho mó bonitinho, com umas estrelinhas daquelas de colar no teto, e aí eu guardo, né, peço os pais guardarem aquela estrelinha e deixo o saquinho lá. A hora que a criança está pronta, vai se contando essa história, igualmente repetidas vezes, até que ela se sente pronta. E quando a criança se sentir pronta, ela bota a chupeta dentro daquele saquinho, e no outro dia a fadinha deixou as estrelinhas para ela lembrar de que a chupeta dela ajudou outras crianças lá no céu das fadas da chupeta. Então inventa alguma história lúdica que tenha a ver com os personagens que a criança goste, a fada, o super-herói, que o super-herói deixou uma carta para ela, que ela ficou muito feliz, que ele agora já está uma pessoa mais forte, mais corajoso, que ele foi muito bacana entender que ele não precisava mais daquele objeto, que o super-herói está muito feliz por ele. Então, assim, é legal criar também essa forma lúdica da criança se desvincular desse objeto e fazer essa transição de uma maneira bastante gentil, tanto para ela quanto para a gente, né? Existem dois
arquivos que são livres na internet e que é bastante bacana se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto. Um é da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o Guia Prático de Atualização, falando do uso da chupeta em crianças amamentadas, os prós e contras. E esse outro arquivo da Associação Brasileira de Odontopediatria, falando sobre o uso da chupeta na cultura popular, com um pouco de ciência, é bem bacana também, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Eu quero agradecer a oportunidade de falar nesse congresso, que foi muito bacana, eu fiquei muito feliz com o convite da Glenda. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, nas minhas redes sociais é @doutora Heloísa Zanon, e tem meu site, tem bastante informação sobre aleitamento materno, sobre odontologia para crianças. Vocês fiquem super à vontade, eu vou adorar receber vocês lá no meu Instagram, no meu Facebook, e a gente fica por aqui. Espero ver vocês no próximo congresso. Até mais! E aí, pessoal, foi incrível essa palestra, não foi? Espero que você tenha aproveitado todo esse conteúdo. Lembrando que, para você acompanhar o cronograma dos outros horários dos demais temas, é só você clicar no link aqui da descrição do vídeo e ter acesso a esse cronograma. E para você adquirir também todas as palestras, você pode clicar no link que também está na descrição do vídeo, referente ao Acesso Ouro, tá? Que dá direito a você adquirir todas as palestras por até 6 meses após o final do nosso congresso. Então, te vejo nos próximos vídeos.